Hoje eu converso com um exemplo de executivo global, multicultural e adaptável. Formado em economia pela USP, MBA pelo IBMEC e um programa de Executive Presidents por Harvard, ele foi o primeiro executivo estrangeiro a ser CEO de um banco na Suécia. Com passagens pelo Citibank, American Express, o Magnolia Bank, Banco Original, Web Motors e Santander, ele foi também o CEO da Easy Invest, participou da aquisição pelo Nubank e hoje, recentemente, se tornou o co-presidente do Banco Neon. Na minha frente está um executivo que parece estar sempre envolvido em projetos de transformação, causando impacto por onde passa. Mas o que me chama a atenção mesmo no perfil dele é que, apesar de uma agenda insana, pressão por resultados, ele transmite uma paz, parece que está sempre leve, disposto a ajudar, um cara família, sempre preocupado em estar presente com as pessoas, além de ser uma companhia extraordinária para tomar uns negrones. Fernando Miranda, que felicidade ter você aqui no Lugar de Potência. Prazer é meu aqui, uma honra, Baza, meu amigo. Vamos ter um papo muito gostoso, vamos ter histórias e vou tentar colocar até segredos aqui que nunca foram revelados. Demais, hein? Olha a expectativa. E, Fernando, para a gente começar aqui, você vem de uma família de executivos do mercado financeiro, quais eram suas referências profissionais? Baza, essa é uma ótima pergunta, né? Eu, desde criancinha, eu tinha dois grandes sonhos. Primeiro, obviamente, com 9, 10 anos, queria ser jogador de futebol, então eu falava para minha mãe que eu queria ter 10 filhos para a gente poder jogar. E por incrível que pareça, ser diplomata, eu tinha uma paixão pelo mundo, geografia, eu estudava mapas. E o que isso tem a ver, né? O diplomata me trouxe essa internacionalidade, né? E eu tinha muito essa referência de poder ter vidas e conhecer outros países e países que não existem fronteiras. O que isso me trouxe com o mundo profissional? O mundo executivo, e principalmente o mercado financeiro, é um mundo global, é um mundo sem fronteiras. Eu acho que isso, desde a USP, desde a economia, eu comecei a trabalhar um pouquinho esse lado mais números financeiro e aí entrei na carreira do Citibank, que foi algo que me marcou muito. E você sempre foi um aluno dedicado? Eu era um aluno que tirava muito boas notas, mas um aluno muito bagunceiro. Então, assim, eu tinha uma facilidade muito grande de ir bem e muitas vezes tinha até um certo ciúme com outras pessoas. Poxa, esse cara não estuda, esse cara bagunça, muitas vezes tem advertências, mas as notas são as melhores. Então, acho que eu conseguia sempre focar no que era importante, obviamente, para ir bem nas provas. E o que você acredita que você demonstrou no Citi, lá no início da sua carreira, para receber esses convites internacionais tão cedo? Cara, boa pergunta. Eu sou uma pessoa apaixonada por natureza e assim, todo momento profissional que eu passei é marcado por uma paixão e 110% de dedicação. Então no Citi, ali entre 99, 2000 até 2007, eu sempre fui muito calcado pela execução, por estar buscando objetivos muito além dos orçamentos, esse tipo de coisa. Isso fez com que eu trilhasse caminhos e conquistasse coisas que as outras pessoas não tinham, né? Então, acho que isso, alinhado a essa minha vontade, meu conhecimento internacional, fez com que fosse quase que natural esses convites de sair para outros países e tocar o dia a dia, né? E aí, à medida que você sai do Brasil, né, seja para trabalhar nos Estados Unidos ou na Suécia, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu queria primeiro explorar quais foram as principais fichas que caíram do que você precisava se adaptar do ponto de vista cultural. Eu acho que a adaptação é algo que a gente vai aprendendo, né? Sinceramente, eu não tinha noção do tamanho da importância da adaptação em outras culturas, outros valores quando eu saí, né? Você tem aquela coisa meio de jovem, vou explorar, vou conquistar o mundo, e você começa a ter você começa a tomar várias porradas, né? Você começa a trazer o seu jeito de ser para uma sociedade que a sociedade fala, poxa, mas espera aí, não é assim que funciona. Então isso te traz um aprendizado da adaptação e do respeito à cultura local muito grande, né? E eu acho que isso faz com que depois de um tempo você em um país, você começa a moldar quem você é. Então hoje, eu não sou o Fernando brasileiro que viveu 30 anos aqui. Eu sou o Fernando brasileiro que tem uma pitada de Suécia, uma pitada de Londres, uma pitada de Estônia, de Lituânia, de Estados Unidos, de México, e eu acho que isso passa que eu seja uma pessoa muito melhor do que eu era antes.
Respeito pela diferença, respeito pelo próximo e essa adaptabilidade de poder estar em qualquer lugar do mundo, porque quase que tem uma fórmula do bolo, vamos dizer assim. Uma coisa que me chama a atenção na tua história, e eu quero te perguntar, você tinha alguma ligação com a Suécia, a família sueca? Porque não é o lugar mais óbvio que normalmente trabalhando numa instituição americana vão te mandar. Não, zero ligação, inclusive foi interessante. Quando eu decidi sair, né, ter uma posição internacional no Citi, me ofereceram 4 posições. Tinha México, tinha Miami, tinha República Tcheca e tinha Suécia. E eu acabei optando pela Suécia, pelo tamanho do negócio, mas nunca tinha ido para a Suécia. Foi uma decisão de negócio, não? Foi uma decisão de negócio. Eu cheguei para a Flávia, minha esposa, numa segunda-feira de manhã. Flávia, você está sentada? Porque daqui a 2 dias você vai para a Suécia. Ela, não, Suécia? O quê? Onde? Não, 5 graus de média. Então foi aquele baque. No mesmo dia à tarde, ela me chama e fala, Fernando, você está sentado? Você vai ser pai. E foi algo que também não era planejado, então foram 2 notícias extremamente importantes da minha vida no mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo dia. E eu acabei indo para lá para verificar a cidade, Estocolmo, sem ela poder ir, porque ele estava já grávida de 2 meses. E aí eu acabei voltando, falando um pouquinho do que era, mas mostra muito a nossa vontade de explorar o mundo. Então a gente acabou indo para Estocolmo, sem conhecer muito, né? Obviamente com uma grande proposta profissional, mas para desbravar, ela aceitou ir sem conhecer a cidade, grávida de 4 meses, para explorar o mundo. Eu acho que essa é a beleza que a gente tem na família, que eu acredito tanto. E uma parte da sua história que eu acho fantástica é você ter sido o primeiro CEO brasileiro, né, um executivo de um banco na Suécia. Estrangeiro, né? Você não vem de família de banqueiros. Como é que surgiu essa oportunidade? Não, muito bacana. Eu fui presidente do Citibank e vendi o Citibank para o Marginolen Bank, né? Então, depois de 10 anos do Citibank, uma visão mais executiva, eu queria empreender, eu queria trilhar caminhos mais empreendedores. E a Eva Glenov, que era a fundadora do Marginolen Bank, me fez uma proposta para lançar do zero esse banco digital com a compra do portfólio do Citibank. E eu falei, poxa, por que não? Né? Já sabia navegar muito bem no Citibank e esse era o momento de entrar de cabeça no mundo sueco. Eu entro como head do varejo e logo depois ela me faz uma oferta para ser o CEO dessa empresa. Ela era a fundadora, CEO, e foi uma conexão muito forte de, primeiro, eu fazendo obviamente um bom trabalho, mas principalmente um link, uma questão de lealdade, uma confiança muito grande para mim. Para ela, essa aqui é uma curiosidade super interessante, foi tão importante essa passagem de bastão. Imagina ela, fundadora, CEO de um banco sueco, passando isso pela primeira vez para um brasileiro que mal sabia sueco. A posse foi no castelo onde se ministra o prêmio Nobel. Então foi algo assim uma passagem de bastão para ela super relevante, super importante. Para mim, eu na época tinha acho que 34, 35 anos, eu falei, nossa, você CEO de um banco sueco. Então foi talvez um dos maiores aprendizados da minha vida, mas com certeza um dos maiores desafios de começar em algo que eu achava que eu não tinha capacidade de, mas eu acho que ela via alguma coisa em mim que eu também não vi em mim. E acho que tem um ponto aqui dessa história que até então você vinha trabalhando em corporações e aí você vai trabalhar e suceder um membro, né, de uma família. O que você teve que se adaptar na sua forma de agir como executivo para lidar com uma empresa aí familiar? Essa é uma adaptação muito difícil. Eu acho que quando você é executivo, você tem chefes, né, seja locais, internacionais. Chefes têm uma relação menos pessoal e muito mais profissional. Bateu a meta, você é rei. Não bateu a meta, você é mais ou menos. Então é uma questão muito mais, talvez, fria dessa relação. Quando você começa a tratar com um dono de uma empresa, né, com uma família dona, as relações pessoais passam a ser tão relevantes quanto, né? Aquele olho no olho, é poder saber que tem uma pessoa que ele ou ela te confia 100%. Eu aprendi muito que essa questão do relacionamento, a questão do trust, né? E até conseguir separar aonde eu atuo, aonde ela atuava, era super importante, né? Eu lembro no começo de
ser apontado como CEO da empresa pela primeira vez na minha vida profissional, e eu achando, poxa, CEO, eu sou basicamente o chefe de tudo. E eu comecei a ver que ela, poxa, mas a parte de branding, a parte regulatório, a parte de relacionamento com o Banco Central, ela ia lá e falava com um, com o outro, e eu comecei a ficar incomodado, mas poxa, eu sou o CEO, não sou? E depois você começa a entender que tem uma relação onde tem um pedaço que você toca, tem outro pedaço que está no sobrenome dela, o branding, o marketing, o relacionamento com o Banco Central tem que ser realmente ela. Então, eu tive que aprender um pouco na marra, mas depois você começa a ver que é um jeito de gerenciar uma empresa totalmente diferente do que o jeito de ser CEO no mundo mais corporativo, mais, vamos dizer, profissional no sentido de grandes multinacionais. E da forma como você fala, fica muito claro que do ponto de vista de negócio tem um equilíbrio, uma complementariedade. Agora no dia a dia tem uma questão de você lidar com o teu próprio ego, né? O diabinho ali no ombro ali falando, pô, mas você não é o CEO. Como é que era esse check de sanidade que você fez? E talvez até puxando uma outra pergunta, você buscou alguma referência, um mentor para aprender a lidar com uma empresa familiar, ou foi tudo aprendido na prática? Ótima pergunta também. Eu acho que foi aprendido na realidade, no dia a dia, né? Eu acho que na prática foi uma parte muito importante. Eu confesso que no começo eu sofri bastante, um pouco daquela coisa, até a pressão dos meus direct reports ali, foi, poxa, mas você não é o CEO, quem vai ter que apostar e vai aprovar é você. E eu tinha esse dilema meu, eu sou ou não sou, né? E eu acho que com a maturidade profissional, você começa a ter, de uma maneira muito mais clara, quais que são as suas responsabilidades à sua alçada e quais que não são, né? Uma parte mais profissional que me ajudou muito foi o IPO, né? Eu sou membro do IPO desde 2012, logo que assumi como CEO, e para mim eu diria que foi life-changing, foi algo que eu pude ter em outros membros CEOs, conversas quase como um advisory board, de trazendo isso, muitas vezes essas dores, e ouvir que essas eram dores também deles, e que eles muitas vezes me davam dicas de como agir, né? Então acho que o IPO, principalmente nesse começo, foi super importante para fomentar essa maturidade de eu entender quem eu era e qual era a minha função como CEO em um mundo mais familiar. Olha só, já 11 anos já de IPO, que bacana. E lá você teve a oportunidade de conhecer bastante a cultura sueca, mas também dos outros países nórdicos. E uma coisa que a gente sempre escuta dos países nórdicos é que eles são referência em felicidade. Acho que a Finlândia já, pelo 3º ano consecutivo, está na lista lá, o país onde você tem as pessoas mais felizes. Dentro do teu olhar aqui brasileiro, do que você viveu, do que você observou, o que essa turma faz de diferente para ser tão feliz, ou além das condições que existem lá? Eu acho que assim, primeiro, as condições é inegável que a gente precisa tocar nesse assunto, né? É basicamente um grupo único de classe média, né? Quase que não existe uma classe média baixa e pobre. Também a classe bem alta é muito pequena, porque você tem um imposto muito alto. Então, você tem acesso básico a tudo que você precisa, né? Eu tenho um exemplo meu aqui que eu pagava 51% de imposto e eu era o único que reclamava. Todos os outros, não, mas você não ganha, você não tem o retorno, né? A hora que eu tive 3 filhas, minhas 3 filhas em hospitais, em cesárea, onde eu não paguei R$1, onde minhas 3 filhas eu pagava 300 euros de escola e os outros 5.700 euros, o governo pagava para você, você começava a ver que você tem uma sociedade que te suporta, que te dá vamos dizer, um conforto e uma segurança que é muito importante para a felicidade, principalmente quando a gente compara com o Brasil, né? Quanta gente com problemas básicos, né? O segundo ponto, eu acho que a relação com o dinheiro e com a relação da ganância, que eu acho que muitas vezes a gente acaba tendo mais isso aqui no mundo mais latino, até no mundo mais americano. A relação da Suécia, a relação da Dinamarca, a relação europeia é de uma relação de ser e estar presente com o que você tem de uma maneira muito melhor. Então acho que essa é uma questão até mais filosófica, mas que traduz muito o nível de felicidade que eles têm, onde eles conseguem se dar bem, onde eles conseguem viver bem, muitas vezes sem a necessidade de você estar sempre buscando mais, o mais e o mais.
E, pô, é legal decupar aqui do que você viveu para a gente entender e, ao mesmo tempo, pensar que ali no teu escopo de responsabilidades, além de países nórdicos, você também foi ali tocar Estônia, Lituânia, que não é que é leste europeu, é quase Rússia ali, né? Me conta um pouquinho ali da diferença de lidar aí com uma cultura que é bem diferente. Não, isso foi maluco, assim. Eu primeiro assumo, né, como presidente desse banco sueco, e na época era 2010, né, a gente tem aquela crise global, a gente viu muita oportunidade de começar a expandir para outros países, porque os grandes bancos, né, Société Générale, G-Money, BNP Paribas, queriam sair dos países non-core, né? Então a gente acabou adquirindo, comprando business de varejo, né, Consumer Finance e Consumer Bank, um na Estônia, um na Letônia, um na Lituânia, e com isso eu tive que gerenciar esses portfólios, né? Era muito doido porque a diferença geográfica era um voo de 40 minutos, mas a diferença do modus operandi, cultural, de valores da sociedade eram 10 mil quilômetros, talvez, né? Eu estava numa sociedade sueca onde tudo funcionava, de certa maneira, um ritmo de crescimento menor, um respeito muito maior com um ou outro. Eu ia para a Estônia, por exemplo, que, por um lado, era um país extremamente digital, empreendedor, tem muito empreendedorismo lá. Por outro, como você falou, quase que uma Rússia, aquela coisa meio agressiva, um pouco de falta de respeito, grita, ou às vezes você achava até que a pessoa estava querendo brigar com você, partir para uma violência e falar para gente, peraí. Então isso trouxe uma necessidade minha de adaptabilidade, além do negócio que você toca. É uma adaptabilidade cultural, uma adaptabilidade de valores, independente do que é certo e o que é errado para você, é você respeitar o que cada país, que cada cultura tem por inúmeros anos, milhares de anos. Eu acho que essa beleza dessa adaptabilidade, eu acho que talvez me fez e me faz hoje um CEO muito melhor do que era antes. Já que a gente está falando de adaptabilidade e aprendizados, quais são hoje os costumes ou as ideias, os pensamentos que hoje, olhando para a tua família no Brasil, você nota que você herdou de outras culturas que você viveu? Mas eu acho que esses 9, 10 anos que a gente viveu fora nos moldaram, me moldou muito. Eu sou uma pessoa muito diferente do que eu era há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, quando voltei. Eu acho que, como eu comentei, hoje eu sou um mix de várias culturas. Eu acho que algumas questões para mim que antes eu confesso que não incomodavam tanto, porque você vive dentro de um mundo, e hoje me incomodam muito, o respeito ao próximo é algo extremamente relevante, a pontualidade. Eu tinha uma história na Suécia que para mim foi marcante, que eu estava numa festa, e eu estava lá com um grupo de amigos, né? E aí eu perguntei para a pessoa, você vai tomar uma cervejinha ou um vinho? Ele falou, poxa, não, porque eu tô dirigindo. E ele morava a 2 quarteirões da casa. Aí eu falei, mas por que você não vai tomar uma cervejinha se você mora tão perto? Ele falou, não é por causa da proximidade, porque a probabilidade de alguém me pegar um guarda é muito pequeno, moro do lado. Também não é o problema de eu estar bêbado, porque eu vou tomar 1 ou 2 cervejas, não tem problema. Eu não tomo por respeito aos outros. Uma série de pessoas estão deixando de fazer isso porque estão dirigindo. Por que eu sou mais malandro do que os outros? Então é o respeito ao terceiro. Porrada, hein? E isso é um negócio que, assim, óbvio que é um exemplo pequeno, mas mostra o respeito aos outros, que eu acho que é muito da falta nossa da sociedade brasileira, que a gente precisa evoluir tanto, né? Então, isso me trouxe muito wake-up call, né? E eu acho que hoje a gente passa a ter uma família no Brasil muito mais mundial, com valores talvez mais globais, sem perder aquelas raízes, aquela coisa brasileira que eu amo tanto, né? E falando em adaptação, você volta para o Brasil, você passa por Banco Original, Web Motors, Santander. Uma característica que eu admiro muito em você, cara, você é um misto de adaptabilidade e resiliência. E ao mesmo tempo eu vejo que essas são habilidades que podem colidir, né? Porque se você tem muita adaptabilidade, às vezes está faltando resiliência porque você está mudando demais. Se você é muito resiliente, talvez você está sendo cabeça dura demais. Como é que você consegue equilibrar esses 2 elementos? Você tem algum framework para calibrar o que é adaptabilidade e o que é resiliência?
Não, assim, primeiro, quando as pessoas me perguntam o que caracteriza você e tal, para uma palavra em inglês que eu uso muito é o restless. Eu não consigo ficar parado e todo momento que eu estou numa empresa que as coisas estão indo bem, direitinho, crescendo ali, eu falo, poxa, talvez é o momento de chacoalhar. Eu sou uma pessoa buscada por transformação, por mudança, e eu acho que isso fomenta muito a questão da adaptabilidade, né? Porque eu acabo indo, como você mencionou, liderar uma empresa como a Motors, que naquela época eu não conhecia nada de carro, né? Mas só pelo desafio já me brilhavam os olhos, e depois ir para uma Easy Invest, onde eu conhecia muito pouco também de investimentos. Então, a habilidade de você, né, navegar por diversos meios veio muito, eu acho que da minha história, dos diversos países que eu vivi, né? E também, talvez até desde o momento de faculdade, onde eu sempre fui uma pessoa, do ponto de vista mais político, de conseguir falar com diversas tribos, vamos dizer assim, né? Quem estudava bem, quem não estudava, o esportista, o social. Então, isso sou eu. É uma habilidade de poder navegar em vários mundos. E eu acho que essa questão de adaptabilidade e resiliência, eu pensando melhor aqui, eu foco muito primeiro na adaptabilidade, de entender onde eu estou indo, né, pescar e pisar nos diversos pontos que uma organização ou lugar tem. A hora que eu sinto que eu estou já adaptável ou se adaptando, aí eu entro de cabeça na resiliência, porque aí ela exige foco, exige execução, exige muita profundidade para que você consiga, né, o que a gente brinca de matar um leão por dia ou escalar uma montanha todos os dias, porque muitas vezes você vai ter setbacks, e você ter essa capacidade de imergir e focar é fundamental. E aí, falando de mudanças, né, um ponto também que eu quero explorar, o que te move nessas decisões de mudança? Porque conhecendo a tua história, cara, praticamente todos os lugares que você estava, quando você recebeu um convite para sair, você estava muito bem, né? Poxa, eu até brinco contigo assim, pô, parece que você é o cara lá que ajuda a organizar a festa, né? Pô, arrasta a cadeira, mesa, seleciona a playlist, faz a decoração, tudo bonitinho, recebe os convidados. Agora que seria hora, cara, agora pode sentar e curtir, você fala assim, cara, deixa eu ir para próxima, cara. O que te move? A minha esposa me fez essa pergunta, né, na minha última mudança profissional. Eu acho que, assim, o que me move é o desafio. O que me move é aquele frio da barriga, você olhar o tamanho do desafio e falar, poxa, eu não sei ainda como, mas eu quero entrar de cabeça, e você poder depois olhar para trás, 2 anos depois, 3 anos depois, olha, cara, eu fiz, né? Esse orgulho de você poder conseguir fazer algo que você não tinha ideia de como fazer me move muito, né? E por isso que eu faço dessa questão do restless, porque para mim é transformar, é desromper, é crescimento exponencial, são algo sempre grandes e sempre mudança. Dentro de uma empresa ou muitas vezes saindo para uma outra empresa. E uma coisa também para explorar um pouco mais desse seu framework de decisão, para quem olha de fora, praticamente foi uma decisão mais acertada atrás da outra. Quais elementos que você leva em consideração, que você levou até hoje, quando chegou uma nova proposta para você deixar onde você estava? Cara, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que toda decisão, eu penso muito, e eu confesso que várias delas estavam naquele 50,1%, 49%, tomei a decisão, aquele frio, será que eu fiz besteira? Mas eu acho que no final do dia, né, eu sempre faço um trabalho muito profundo dos prós e contras da decisão, então eu sei os riscos, eu mitigo os riscos, né, não é aquela coisa, vamos embora e vamos, seja o que Deus quiser. Mas no final do dia, cara, é o seu gut feeling, é o que está no coração, que você está sentindo, e muitas vezes, não sei porquê, mas eu tô indo. Até porque, assim, várias das decisões que eu tomei, quando eu falava com pessoas, amigos e familiares, que geralmente trazem questões mais racionais, todos eram contra. Cara, você vai fazer uma besteira, você tá tão bem ali, pra quê, como? E contra todos esses pontos mais racionais, eu falo, cara, meu coração tá falando, vai. Né? Eu acho que esse é o ponto mais importante. O segundo ponto que sempre me move é tudo que eu não quero na vida é me arrepender por não ter feito, me arrepender por não ter tentado. Aquela coisa de você chegar depois com 56 anos, olhar e falar, puta, se tivesse feito isso,
que teria acontecido? E eu acho que esse é um remorso, esse é uma dor que eu não quero ter. Eu prefiro tentar, errar, falhar, mas eu tentei. E agora você, na sua nova cadeira aí, recém-chegado, me conta um pouquinho do teu processo de onboarding. O que você normalmente organiza, o framework que você estrutura, seja para conhecer pessoas, conhecer os negócios, o tempo para levar um diagnóstico e depois traçar um plano, o mandato que você recebe, como é que você joga tudo isso no liquidificador? Não, boa. Primeiro o processo de decisão, né, para assumir aí a co-presidência da Neon. Muito calcado na proposta de valor e no propósito da Neon. O Neon hoje tem 23, 24 milhões de clientes, basicamente público C, D, pouquinho de E. Focado em educação financeira, focado em dar acesso ao crédito, focado na bancarização. Eu acho que um dos maiores problemas da sociedade brasileira hoje é a educação financeira, é o acesso a crédito. E eu acho que eu estou num momento de carreira, cada vez mais isso está sendo latente e forte na minha vida, que é o give back. É a capacidade de usar tudo que eu já fiz na vida em algo maior. E eu vi no propósito Neon algo que eu possa realmente fazer a diferença. Então, o meu orgulho é talvez daqui a 3, 4 anos olhar para trás, cara, quantas pessoas, os milhões de brasileiros que você fez a diferença através do acesso ao crédito, através da educação financeira, isso para mim não vai ter preço, isso para mim não é CV, isso para mim não é muito maior. Então, essa é a minha paixão que eu tenho hoje ali. Quando eu entrei, faz algumas semanas ali que eu entrei, eu sempre crio o famoso plano de 100 dias, né, que é um pouco de eu entrei faz algumas semanas, né? E eu sou um pouco categórico com relação a o que fazer nos primeiros 100 dias, né? É um pouco de chavão nos primeiros 100 dias, mas eu acho que é super importante. Então, para mim, os primeiros 20 dias, 20 e poucos, é muito assessment. Eu acho que eu conversei com pelo menos umas 40, 50 pessoas, desde claramente as pessoas mais executivas, até pessoas que estão lá mais tempo, pessoas mais júniores, mas que tem para sentir a cultura da empresa, o que faz sentido, o que não faz, né? Além de, obviamente, entender o dia a dia. Mas esse acesso é muito importante. O segundo ponto é realmente entender as dores do meu cliente. Então, eu ouvi muita ligação do call center, eu vi pesquisas, para tentar buscar qual é o nosso dilema hoje, como é que a gente vai resolver esse problema. E aí depois, os 30, 40 dias subsequentes, eu começo a realmente colocar no papel o plano de ação que eu acho que eu posso fazer de curto e médio prazo. Eu não busco muito longo prazo, né? Mas muito numa linha de, onde é que eu vou mais agregar valor, seja do ponto de vista de trazer novos talentos, trazer uma densidade de talentos maior, quanto do ponto de vista cultural, de governança da empresa, até, obviamente, o básico da execução de novos produtos ou melhorar o índice de penetração ou cross-sell de determinado produto, A ou B. Eu acho que essa combinação de pessoas, entendimento a fundo da cultura, entrar na governança dela para garantir que o modus operandi vai bem e, obviamente, fomentar essa capacidade de execução para que o carro continue, né? Não é o famoso trocar o pneu do carro com o carro correndo, eu acho que são vieses super importantes que às vezes as pessoas acabam errando por terem uma visão muito mais de longo prazo do futuro e o pau está comendo ali, né? Então acho que é isso que eu faço e tem dado certo. E achei importante você ter falado aqui da visão, mas ao mesmo tempo presente. Eu quero tentar fazer um exercício maior aqui contigo de passado, presente e futuro. Como era o mercado financeiro quando você entrou aqui no Brasil? Quais foram as principais transformações que, na sua opinião, fizeram com que a gente chegasse aonde a gente chegou aqui hoje? E o que você acredita que é o futuro? O que a gente pode esperar daqui para frente? Boa, eu poderia te dar uma resposta aqui de umas 4 horas, porque eu sou apaixonado por esse tema, mas vou tentar ser sucinto e você me corte se eu estiver falando muito. Mas, cara, assim, o mercado financeiro brasileiro sempre faz anos que ele é um dos mais sólidos, um dos mais saudáveis do mundo. Índice de Basileia dos bancos brasileiros é muito bom, a solidez do Banco Central, a independência do Banco Central, há pouco tempo atrás, é super importante. Então, o mercado financeiro brasileiro, por natureza, ele é muito bom e muito sólido. Obviamente, você tem uma questão de juros e spreads bizarros, né, que hoje são os maiores do mundo e que fomentam muito o crédito. Pelo lado dos spreads serem muito altos e pelo lado dessa solidez ser muito alto, isso é
bom por um lado, né? Como eu falei, a solidez, mas ele por muito tempo não fomentou a indignação, não fomentou a inovação. Então, eu diria que até 2014, 2015, os bancos estavam ali ganhando seu dinheiro com ROEs muito altos, mas sem muitos incentivos para inovar, sem muitos incentivos para realmente mudar a relação do banco com o cliente. Os NPS, né, a medida de satisfação de clientes, eram muito baixos porque é quase que um oligopólio. A hora que entrou a tecnologia, o mundo digital, a hora que você abria uma conta corrente em 3 cliques, em 3 minutos, ao invés de ter que ir para um banco, entrar numa porta giratória e te dar quase que todos os documentos, a concorrência mudou drasticamente. Então eu vejo que de 2015 até 2022, um desequilíbrio muito calcado nos bancos digitais, nas fintechs, né? Com a proposta de valor muito mais próximo do cliente, com uma relação custo e benefício muito mais positivo, né? E com uma capacidade de inovar em tecnologia muito maior, porque você não tinha os legados de tecnologia que os grandes bancos tinham. O que eu vejo agora na terceira etapa é os grandes bancos, os principais bancos incumbentes, aprendendo cada vez mais o mundo digital, o mundo de inovação. Então, a distância está cada vez menor entre as fintechs e esses bancos digitais, né? E eu vejo essa terceira fase onde o ato de servir, o aplicativo dos bancos, sejam eles digitais ou não, né? E os principais produtos, quase que como commodity, né? O aplicativo de um banco A, ou do B, ou de uma fintech, está cada vez mais próximo um do outro. A grande diferença para mim vai ser dados. Então, muita gente fala de dados, mas muito pouca empresa realmente tira todo o leite e pedra, e aí com dados é personalização, é todo esse mundo de inteligência artificial. Como é que eu consigo usar isso de uma maneira muito mais avançada do que eu tenho hoje? E eu acho que quem conseguir fazer isso vai se diferenciar nesse mundo comoditizado, né? E eu acho que o segundo ponto é as empresas que continuam conseguindo criar produtos e serviços, e muitas vezes fora da realidade bancária, e muitas vezes os clientes nem achando que precisam, né? E aí entra todo o lado da inovação para uma esteira de produtos de uma maneira muito mais acelerada do que os outros, né? Então, os bancos, sejam eles digitais ou não, vão ganhar aqueles que tiveram a capacidade de estar sempre, né, 1 mile ahead dos demais, porque não vai ser mais a tecnologia que vai ser o diferencial, e sim a cultura da empresa que vai proporcionar esse next mile que está na frente dos outros. E aí toda essa transformação no mercado financeiro, a hora que a gente traduz agora para o mercado de trabalho, de quem quer trabalhar no mercado financeiro, ou quem quer continuar trabalhando, porque vai ter que se transformar também, como é que você enxerga esse mercado? Porque esse é um mercado que, de maneira geral, sempre teve no radar de muitas pessoas, porque é um mercado conhecido por você ter a possibilidade de talvez crescer um pouco mais rápido, você ganhar acima da média do que outros setores, trabalha-se muito, muitas vezes uma cultura ali de muita pressão. Como é que você enxerga hoje o profissional que quer ter sucesso no mercado financeiro? O que ele precisa trazer, o que ele precisa se desenvolver ou se transformar se está nesse mercado? Ótima pergunta. Há muitos anos atrás, de fato, o profissional que ia para banco é aquele profissional que tinha que entender tudo dos produtos financeiros, é aquele profissional que trabalhava demais, que vai ganhar muito mais. Depois de um tempo, trabalhar em banco já não ficou legal. Agora é empreender. Eu vou empreender, eu vou criar minha startup. Então o banco ficou já aquele negócio, putz, é ruim, é greedy, esse tipo de coisa. Eu acho que a terceira fase que a gente está passando é o banco digital hoje tem os mesmos pilares de sucesso do que qualquer empresa de tecnologia. Como um iFood, como um Rappi, como um Google, como a Amazon, como qualquer outra empresa que tenha tecnologia no core. E essa é a beleza. Então, o profissional de sucesso em um banco digital não necessariamente conhece de cartão de crédito, não necessariamente conhece de produtos bancários, mas tem uma habilidade de ser o que eu chamo de intraempreendedor, tem aquele viés de empreendedorismo dentro de uma empresa, tem um conhecimento profundo de tecnologia digital e que
isso traz um maior entendimento das necessidades do cliente e tem aquele brilho dos olhos, está sempre buscando o que eu chamo dos BHAGs, né? Que são os objetivos, os goals, muito além do orçamento. É aquele impacto de, putz, se a gente tem que fazer 10, eu quero poder tentar fazer 100. Essa atitude, essa combinação de skills, que, de novo, não tem mais a necessidade do conhecimento profundo do produto financeiro, é o que faz um profissional de sucesso em uma fintech, mas, sinceramente, é o que faz um profissional de sucesso em qualquer outra empresa de tecnologia de ponta. Qual que foi o peso do networking para o seu sucesso profissional? Eu acho que pouco. Eu acho que o networking, para mim, me ajudou muito em ser uma pessoa melhor, né? Como eu falei, o IPO foi fundamental ao ter um advisory board em vários momentos na minha vida, né? E aí tem momentos, o famoso complexo do impostor. Muitos momentos da minha vida eu tive, será que eu sou bom o suficiente? CEO com 35 anos, será que eu sou capaz? Depois assumi uma empresa muito maior do que eu achava que eu podia, será que eu podia? Então, muitas vezes esse networking, seja estruturado no IPO ou seja desestruturado com conhecimento no mercado, foi muito importante para eu ser hoje muito melhor do que eu era. Agora, do ponto de vista profissional, eu acabei nunca usando tanto para fazer mais negócio. Eu deveria fazer mais, mas é algo que eu acho que talvez eu sou, quando eu entro numa empresa, eu acabo entrando de cabeça e eu acabo, às vezes, até não investindo tanto tempo em ampliar esse mundo de network. Por outro lado, te conhecendo tanto em encontros mais privados quanto em eventos, você é um cara muito bom de relacionamento. Você tem algum framework para estruturar esse networking ou como você faz essa abordagem aí ou é na intuição mesmo? Esse é um ótimo ponto, porque... Cara, eu sou uma pessoa desorganizada por natureza. Então, toda vez que eu consigo organizar, eu vou botar um framework, não vai dar certo, ponto. Mas eu sou uma pessoa apaixonada pela vida. Esse, para mim, me motiva. Eu sou uma pessoa com energia intensa, eu quero estar fazendo todos os esportes que eu faço, eu quero entrar de cabeça no desafio profissional que eu estou, eu vou estar em todos os eventos sociais, eu gosto de ter milhões de amigos, eu gosto de ter família próxima. Então, eu sou uma pessoa apaixonada pela vida e a pessoa apaixonada pela vida acaba atraindo pessoas apaixonadas pela vida que gostam de viver a vida. E eu acho que essa relação acabou sendo algo de ganha-ganha, mas não foi algo estruturado e pensado em como fazer. E dentro dessa dinâmica, eu não queria deixar de explorar, você comentou sobre síndrome do impostor. Qual que é a tua técnica, a hora que vem esse diabinho soprar no teu ouvido, você não é bom o suficiente, puxa, será que vão te descobrir? Como que foi isso aí ao longo do tempo? Cara, eu assim, ela vai e vem, né? Eu acho que ela acaba sempre aumentando de nível, né? Talvez há 15 anos atrás, quando eu assumi a primeira vez a posição de CEO, eu falei, poxa, eu não tenho a capacidade de ser CEO. Hoje eu já sei que eu tenho, né? Já provei. Mas ela sempre... qual é o next level do diabinho? E eu acho que esse tá sempre te esperando na próxima etapa. Né? Pô, será que você vai agora? Não, mas será, né? E eu acho que sim. Eu confesso que eu ainda tenho dificuldade de trabalhar nisso. Primeiro, essa rede de relacionamento, esses advisory boards, são sempre muito importantes, até para te chacoalhar e falar, gente, peraí, olha isso aqui, olha o que você fez, né? E eu também sempre faço, quando esse diabinho vem, eu faço um pouco eu volto para trás na minha história, mostrando quanto que eu já entreguei. Cara, olha o que você fez, olha o que você conquistou. Lembra daquele momento que você achava que não ia conseguir, olha o que você fez? Cara, você é fera. Então, tira esse negócio ali, bota a mão no peito e vai para frente. Então, esse meio que wake-up call é sempre importante, né? Você olhar um pouco do passado, né? Mas sem trazer o ego, sem trazer aquela parte que muitas vezes eu acho que acaba com CEOs, né? Que é um pouco da soberba. Isso é algo que, obviamente, já passou pela minha vida, né, soberba muitas vezes, e principalmente como eu quando fui CEO muito, muito cedo, tal, eu lembro no começo que eu achava que eu era o rei, não, mas que é isso, tal, e depois você vai tomando porrada da vida e vai falando, não, peraí, né, então acho que isso com a maturidade você volta, talvez até para os seus, para sua
suas raízes de ser uma pessoa simples, de ser uma pessoa honesta, da integridade acima de tudo. E eu acho que com isso é uma relação do low profile, né? Da humildade, mas olhando para o passado, falou, peraí, tira esse completo de vira-lata para trás porque você é fera. E para a gente fechar esse primeiro bloco, como equilibrar vida profissional e pessoal? Porque eu te vejo um cara muito presente com a família, muito cuidado com os amigos. Qual que é aí a sua estratégia? Cara, eu vou te dar essa resposta de duas maneiras. Primeiro, acho que uma evolução profissional, de maturidade profissional, né? Eu, nos primeiros 10, 15 anos, achava que trabalhar demais era legal, trabalhar até as 9. Até porque era a referência da nossa geração, também, né? Eu lembro daquela coisa que você saía às 7 da noite e falou, poxa, tá desmotivado, né? Ou você tinha que trabalhar no sábado porque vinha um gringo pra cá pro Brasil e você tinha que abrir a sua agenda. Hoje eu não tolero. Eu sou uma pessoa muito intenso, principalmente segunda a sexta. Durante a semana, a partir das 7 e pouco, eu desconecto. Fim de semana eu também desconecto. Claro que tem uma outra, né, uma crise ou outra, vai fazer uma maneira, é uma questão de... Mas eu tento separar muito, muito bem isso. E quando eu tô com minha família, tô com meus amigos, all in. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é de certa maneira indiretamente no lado profissional, é que trabalhar para mim é gostoso. Tá sempre conectado com o mundo de inovação, de fintech, de ideias, é gostoso. Então, muitas vezes, não é que eu estou trabalhando, eu estou enviando um e-mail ou estou fazendo call. Não, isso eu não vou fazer. Mas, cara, às vezes eu estou ali, estou numa viagem, eu olho um negócio em Singapura, cara, que ideia que eu poderia fazer. Isso me dá energia, isso me traz algo super positivo. Então, o ponto é, em vários momentos eu estou all in na minha família, mas em muitos momentos, quando eu estou fora do trabalho, fora do duty, ter benchmarkings, inovação é muito gostoso. E eu piro. Eu sou uma pessoa excited com essa energia, então não é um fardo, é gostoso. E como é que você faz quando você acorda com o pé esquerdo, como a gente fala lá no interior? Cara, eu saio de baixo, assim. A Flávia, minha esposa, que me escuta, ela vai saber exatamente. Quando eu tô com os pés esquerdos, ela, vai correr, pedalar, fazer alguma coisa. O esporte, para mim, é muito importante. Ele talvez seja a minha maior volta, o meu maior equilíbrio, seja no pé esquerdo ou estresse, né? Eu acabo faço tudo, já fiz futebol, natação, tênis, jiu-jitsu, hoje estou mais na bicicleta, mais na corrida, então aquela sensação gostosa depois do esporte para mim é muito bom, muito gostoso. Eu gosto muito de sauna eu tenho feito assim 3, 4 vezes por semana. Hábito da Suécia? Hábito da Suécia, você sabe que tanto na Suécia quanto na Finlândia, cara, cada 10 casas, 7 tem sauna, e essa relação do quente, depois um banho gelado é muito gostoso. Tem inclusive um holandês, que depois eu vou te passar aqui o nome dele, que é aquele que faz o banho gelado, né? O Hoffman, né? O Hoffman, exatamente. É algo que te dá uma chacoalhada no corpo. Você foi nessa experiência recente que a turma foi? Eu queria muito ter ido, né? Porque ele tem a ver com aprender a respirar para você ir na piscina com gelo, é isso? Total, respiração, é quase que uma meditação, e lá dentro, no gelo, você entra em flow, onde o frio é menos relevante do que onde você tá, e quando você sai, cara, você tá, é uma adrenalina múltiplo por 10. Você sai assim, cara, eu sou o mundo, eu vou comer o mundo. A turma foi, cara, mandou foto, cara. Eu fiquei com muita vontade de ter ido lá, cara. Puxa. Aliás, é um bom ponto pra gente tentar fazer marcar a próxima. É isso aí, muito bom. E Fernando, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Eu acho que mais do que a competência técnica, é o comportamental da pessoa. Eu tento sempre buscar quanto que essa pessoa está realmente engajada em fazer a diferença na empresa e quanto que essa pessoa realmente pode ir muito além do que os objetivos específicos dela estão ali. Então eu tento trazer perguntas que tragam históricos da vida profissional dessa pessoa, que vão me trazer um pouco de subsídios e trazer mais conforto, que essa pessoa, primeiro, vai estar all in nesse desafio e não seja mais meio que um career hop, né? E que, segundo, essa pessoa, do ponto de vista de entrega e até cultural,
pode realmente raise the bar e muito além do que a gente tem dos resultados. Eu acho que essa combinação é algo que vai trazer muito para a organização, seja ela qual que eu esteja no momento. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Cara, 2 pontos. Somebody love, sabe aquela coisa de não ter transparência? Claramente você tá vendo que o negócio não tá indo bem. Não, a pessoa, mas que talvez... Veja bem, olha lá. Cara, eu tenho paura, eu odeio isso. E o segundo, talvez é uma pessoa muito pouco calcado por números. Eu tenho dificuldade em trabalhar, principalmente, obviamente, em níveis executivos, né? Com pessoas que não tenham... O data mindset, né? Aquela coisa de, não, mas que eu acho que é assim, eu acho que é assado. Não, eu trazer fatos e dados para discussão. Data, para mim, é muito importante. E, assim, eu entrar numa empresa que não tenha data, que não tenha analytics, não tenha números, eu tenho muita dificuldade, porque eu fico quase que assim, cara, eu tô perdido, sabe? E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Eu acho que eu sou uma pessoa, por eu ser muito apaixonado, com energia muito alta e ambicioso, eu sou muito ansioso. Então eu estou sempre raising the bar naquele nível que muitas vezes as pessoas falam, cara, mas não dá para fazer isso para daqui a 6 meses. Eu falo, cara, não dá para fazer daqui a 6 horas. Brincadeiras à parte, né? Mas então isso eu trago uma intensidade muito grande e é algo que às vezes tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam. Então acho que esse é um ponto que muita gente fala, cara, que animal, como o Fernando me inspira e como eu sou uma melhor pessoa trabalhando com ele. Mas também tem muita pessoa que fala, Fernando, eu tô cansado, cara, me dá um timing, né? E o que você gostaria de perguntar pro Baza, Harry Hunter? Baza, me dá um pouco desse segredo. Como é que essa nova geração, né, cada vez mais a gente traz talentos dos 20 aos 30 anos, o que impacta nessas pessoas? Como é que eu posso engajar? Como é que eu posso ser um brand employer cada vez maior para esse tipo de geração que, na minha visão, estão muito pouco conectados com a empresa e muito pouco conectados com isso que eu falo de estar all in e muito mais, beleza, vou aí, mas se não, daqui a 3 meses eu vou embora. Poxa, é muito legal a tua pergunta, Fernando, porque eu vou conectar com o que você estava falando sobre a experiência do cliente. Por muito tempo se falou no mercado e vem se falando no mercado sobre a importância da experiência do cliente, a jornada do cliente, a jornada de compra, como você fidelizar, a partir daí cross-sell, upsell. E isso para mim é um pouco do que a gente deveria pensar dentro do mesmo framework porta para dentro. Fala-se muito da experiência do cliente e pouco da experiência do funcionário. Então, qual é a jornada desse funcionário? Por que ele está aqui? Eu sempre gosto de fazer uma analogia. Por que a gente tem a nossa assinatura do Spotify ou do Netflix e a gente vai renovando todo mês, já que a gente poderia cancelar a qualquer momento? Porque a experiência está sendo boa. Então, a pergunta que eu faço é qual a experiência que a gente está deixando para os nossos colaboradores para que eles queiram continuar renovando a assinatura? Experiência vem através, hora de aprendizado, hora de ambiente, hora de relacionamentos e hora de entender que a maturidade da turma tem muita coisa que vai ser descoberta também. E esse ponto que eu falo, né, o que você está dando de experiência para renovar a assinatura, eu brinco que vale também para namoro e casamento, né? Qualquer experiência que a gente está deixando em casa para que a outra queira continuar renovando a assinatura, então acho que é um pouco desse caminho aí também. Cara, excelente. Essa conexão aí de Netflix e Spotify é muito boa, porque por um lado você tem aquela coisa da insegurança de pode ser o mês que vem, por outro, eu, por exemplo, tenho Spotify há 6 anos e não consigo viver sem, né? Então, muito bacana, obrigado. E chegamos agora, Fernando, no momento Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Cara, eu sou esquisito porque eu quero estar em todo lugar, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, eu quero ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor profissional, o melhor jogador de tênis, e isso muitas vezes gera quase que uma convulsão com as pessoas. Falam, cara, quem você é? E qual foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Puta, eu tenho mais umas 15 aqui que eu poderia falar, mas tem uma muito engraçada, aconteceu inclusive a semana passada, tá? A gente estava em busca de um líder na Neon, né? E o Pedro, o fundador, me enviou, pediu para minha secretária marcar uma conversa com uma determinada pessoa,
sem dar muito contexto. Eu achando, tinha quase certeza que era para entrevista. Cheguei na sexta-feira, fui falar com ele estava em Londres e tal. Aí eu comecei, né, uma entrevista, falei, pô, fulano, me passa um pouco da sua história profissional tal, para eu poder conhecer um pouco você. Aí ele já começou, não, me fala a sua primeiro. Eu falei, mas pera, como assim, né? Eu tô entrevistando ele, fala a minha, aí eu, ok, falei. E aí a gente começou a conversar, depois ele foi falando uma trajetória profissional muito bacana, desde fundador do Garantia, Pactual, conhecendo o Lehman, falando com pessoas super seniors do mundo corporativo e falando de estratégia. E a gente acabou ficando 1 hora, muito engraçado, porque sabe aquele momento onde você conhece a pessoa, você encontra na rua, a pessoa te chama como nome, você em tese é super próximo, mas você não lembra da onde. Aí você vai fazendo aquelas perguntas, não, mas e o clube, como é que tá? Tem visto o pessoal, até você lembrar, e foi muito parecido com isso ao longo dessa 1 hora, né, entre discussões de planejamento estratégico até conhecimento da pessoa. Depois eu comecei a ver que na verdade não era uma entrevista, ele era um dos primeiros investidores anjos da Neon, um cara super bacana, super senior, e que eu nem falei para ele isso, né, então ele vai saber provavelmente pelo nosso podcast, mas ao longo dela eu fui me adaptando, né, e no finalzinho aí eu percebi, aí eu cresci, né? Aí teve uma relação e tá mais próxima, mas foi muito bacana isso. Que sensacional. E caminhando agora para o final, Fernando, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você nada de braçada? Ambiente caótico que necessita de uma transformação grande e que necessita de eu acho que ambiente caótico que necessita de uma transformação, seja pessoal, cultural, processual, de execução, isso no mundo profissional, mas até de certa maneira no mundo pessoal é algo que me traz energia, né? Fazer, mudar, crescer e transformar. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Vulnerabilidade genuína. Isso é algo que o CEO sempre é aquela pessoa que não tem dores e que não tem dificuldades e que é uma mentira, né? Eu tive muito isso no passado, onde eu não posso ter dúvidas. A síndrome do super-herói. Do super-herói. E hoje em dia, sei lá, os últimos anos, cara, pelo contrário, eu acho que quanto mais vulnerabilidade você tiver, mais próximas as relações vão ter com seus liderados, com seus pares, com seus chefes, e mais profundo e mais real vão ser as relações. Então essa vulnerabilidade e que ninguém, né, e que o CEO não tem medo e que o CEO não tem fraquezas, é uma completa mentira. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidades? O que eu aprendi nos últimos 12 meses, eu comecei a ler menos livro de negócio, de liderança e mais livros diversos, né? E livros que eu tenho lido que para mim foram fantásticos, foram livros mais calcados em biologia, biotech. 2 livros que me marcaram muito, que eu aprendi muito, chama Why We Age and Why We Don't Have To. É um livro que mostra um pouco da evolução, né, e parte da biologia, como é que a gente envelhece, e aí ele entra em questões de como é que a gente pode fazer para que a gente retarde esse envelhecimento. E aí tem um segundo livro, que é sobre a Jennifer Doudna, essa cientista, ela que fundou, ela que descobriu o conceito que chama CRISPR. CRISPR é uma enzima que, na verdade, tem a possibilidade de você introduzir no DNA humano e você consertar alguns problemas, né? Então, desde uma doença genética até algum problema que você vai lá, esse CRISPR corta o DNA que está errado, coloca um novo e a pessoa fica... E para mim foi fascinante, quase que entrando na filosofia, porque a partir do momento que você consegue ter essa tecnologia, ela existe, você começa a entrar em questões de, será que você consegue retardar envelhecimento? Se você consegue retardar, será que você consegue parar? O que significa isso para a sociedade se daqui a X anos ou daqui a centenas de anos a expectativa de vida vai ser 300 anos?
E o segundo ponto, que também me chacoalhou muito desse CRISPR, é se você consegue mudar uma doença genética, você consegue mudar o nascimento do seu filho ou da sua filha. Em vez de ter o olho assim, vai ser um olho azul. Em vez de ter o QI A, vai ter um QI de 150, vai ser alto, vai ser... E aí começa uma questão muito filosófica de diversidade, uma questão plain God, que para mim me assusta. Mas para mim foi fascinante essa combinação da genética com a tecnologia, com a filosofia. Cara, que demais, eu vou procurar. Eu não li nenhum desses dois livros, tem um livro que me lembrou agora sobre esse tema, que é o 100 Years Life, né? A Vida de 100 Anos, que é um livro que discorre sobre o impacto da gente viver agora mais de 100 anos, onde ele entra em discussões filosóficas. Cara, o casamento como a gente conhece foi feito para durar 100 anos, né? Poxa, o modelo econômico da pessoa trabalhar, ganhar dinheiro, ter aposentadoria funciona para esse modelo de hoje. Puta, quantas carreiras a gente deve ter ao longo da vida, já que a gente vai ter uma vida útil até os 90, 100 anos de idade. Pô, muito interessante aí o que você está falando, mas quero te perguntar, o que você, desses livros, o que você leu, o que você buscou sobre esse tema, o que você tem mudado então no teu dia a dia, seja na tua rotina, nos teus hábitos, para ter uma vida mais saudável e envelhecer com mais qualidade? Eu acho que cada vez mais é ter uma vida mais regrada. Eu sou uma pessoa, né, como eu falei, muito intensa, então eu tenho cada vez mais prestado mais atenção na alimentação, metódico, que possa fazer chuva, faça sol, pelo menos 3, 4 vezes por semana, fazer algum exercício físico. Então acho que ter mais atenção a esse tipo de coisa é um investimento que eu não fazia tanto, né? E obviamente com a idade vai chegando, você vai vendo que isso pode fazer uma diferença drástica. E é muito louco que quando você começa a realmente ter algo um pouco mais, né? E não é desprover de sair, de ir para um bar e conversar com os amigos, não é isso, né? Mas é ter os dois lados e você começa a ver que faz uma baita diferença, você começa a se sentir bem e é uma bola de neve positiva. E Fernando, me indica agora 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast, ter uma conversa como essa que a gente está tendo. Nossa, boa pergunta aqui. Vamos lá. Eu acho que não sei se você já entrevistou, mas o Bruno Serapião, que é o IPO também, foi fundador da Hidrovias. Case super bacana, um PowerPoint ali, traduzir uma empresa que é hoje. Um outro amigo querido, o IPOer, o Ventura Pires, tem uma história de vida fantástica, tem uma habilidade social de estar rodeado de pessoas maravilhosas. Eu acho que é um case, né, e uma trajetória muito bacana. E eu acho que fora do mundo do IPO, eu traria o fundador da Neon, Pedro Conrad. Você vai conhecer a história dele, é brilhante, uma história que começou como self-made man, começou do Guarujá e hoje fundador do maior unicórnio brasileiro no mercado financeiro. Então é uma baita história. Demais, que lista, hein? E tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui que eu não vou deixar de fazer para você. O que é felicidade para você? Olha, você sabe que ontem eu estava com meu pai e minha família, a gente estava discutindo muito essa questão da felicidade, é ser, é ter, e ter não necessariamente só o lado material, mas é ter saúde, ter energia, né? Ter também. Cara, felicidade, algum tempo atrás eu tinha aquela coisa da busca pela felicidade. Eu acho que é errado, porque a busca pela felicidade você está sempre... não chegou lá, né? E eu acho que felicidade é você estar bem hoje, ponto. Eu sou feliz, ponto. Adorei, cara, que resposta. E antes da gente encerrar aqui, eu tenho um presente para você aqui, um óculos da Zeiss. A Marchon, que é fabricante dos óculos da Zeiss aqui no Brasil e distribuidora aqui, eles são parceiros, eles sempre dão aquela stalkeada aí no perfil do entrevistado. Aí acho que acertaram aí o modelo que te mandaram aí, que eles estão sempre com a gente aqui, Marchon aqui do Kitsuda, que é um grande amigo nosso também, o IPOer. E para a gente fechar aqui, Fernando, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Deixa teu recado aí para quem quer continuar te acompanhando. Bazar, projeto profissional 100% de cabeça em realmente transformar a Neon na fintech do trabalhador brasileiro, né? Vamos ver se alguns anos pela frente temos um IPO
Mas eu acho que do ponto de vista pessoal, estou no Instagram, vocês vão me achar de uma maneira fácil. Adoraria continuar esse papo e falar com vários de vocês ali. Pô, adorei, Fernando. Obrigado por abrir tua agenda. Faz tempo que a gente queria fazer esse papo aqui. Tenho certeza que todo mundo que nos acompanhou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações aí, muitos insights, muitas lições. Muito obrigado mesmo. Valeu. Obrigado, você. Abraço, meu amigo.